Pode seguir. Bom dia, pessoal. Bom dia àqueles que estão presentes na casa, aqueles que nos acompanham virtualmente, aqueles que porventura venham nos acompanhar nas gravações. Sejam bem-vindos a mais um domingo de atividades no Grupo de Paz do Centro Espírita João Batista, para as nossas costumeiras palestras dominicais. E antes de a gente apresentar o convidado da manhã, vamos então, até para que possamos entrar nas vibrações de amor do Pai Celestial, vamos fazer uma oração para iniciar as atividades, né? Procurar aí esquecer um pouquinho dos nossos compromissos que vêm depois, né? Das nossas atribulações diárias e semanais, e levar o pensamento até o alto, né? Até Deus, até Jesus. E nesse momento agradecer pela semana que tivemos, por tudo aquilo que recebemos e muitas vezes damos pouca importância, as coisas que o Pai Celestial tanto com carinho criou para nos receber nesse planeta de provas e expiações, a chuva que cai, sacia nossa sede e nos banha, o sol que nos aquece, o pão de cada dia, a nossa saúde para continuar lutando e evoluindo como espíritos. Agradecer a Jesus por toda a luz que ainda emana sobre nós, por todo o sacrifício que fez e com certeza ainda faz para poder estar entre nós, torcendo pelas nossas vitórias, torcendo para que possamos evoluir, entender as suas mensagens o mais rápido possível. Agradecer aos benfeitores espirituais que nos acompanham não só nessas tarefas, mas no nosso dia a dia, nos intuindo, nos fortalecendo, tentando mostrar, mesmo que veladamente, o melhor caminho para que nós possamos seguir. E após esse agradecimento, por que não, como eterno pedintes que somos, que nossa semana possa ser uma semana abençoada, iluminada, de trabalho, de dedicação, de estudos, uma semana que possa nos trazer conhecimentos, aprendizado, pedir para que o Pai Celestial tenha, hoje e sempre, misericórdia e bondade, porque ainda somos pequenos, imperfeitos, e teimamos em insistir nos mesmos erros, então que o Pai tenha essa piedade e que possamos ser todos envolvidos pelo seu amor, que suas bênçãos, os fluidos magnéticos possam cair sobre nós, que possam reequilibrar espírito, perispírito, nosso corpo físico, para que nessa caminhada possamos estar mais tranquilos, mais cientes das nossas obrigações e dos nossos deveres para com ele. Sendo assim, pedimos licença aos benfeitores espirituais que nos acompanham e preparam esse trabalho para que possamos iniciar as tarefas da manhã. Que assim seja. Bom, pessoal, então, hoje conosco, eu vou falar um velho conhecido, mas usar o termo velho às vezes entrega a idade, né? Mas, assim, um experiente conhecido. Experiente, né? Conhecido, um amigo aí de data aí que nós fizemos aí na própria casa, nos trabalhos do Grupo de Paz, sempre colabora com a gente, né? Com as palestras, em outras atividades na casa também, né? Um exímio trabalhador da casa. Cleverson de Oliveira, vai falar sobre a educação espírita. Cleverson, se sinta à vontade, se quiser colocar mais alguma coisa aí antes de iniciar a palestra, sinta-se à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, né? Acho que essa é uma reflexão extremamente importante para todas as pessoas, mas para aquelas que transitam na doutrina espírita, é uma reflexão obrigatória. O subtítulo aí é justamente esse, reflexões e questionamentos, e a ideia é que nós façamos juntos exatamente isso. Não existe uma receita para a educação espírita, no sentido em que cada um de nós tem uma dinâmica familiar que nos é própria, cada um de nós tem aí as suas questões pessoais, as suas dificuldades pessoais. Então, seria, eu acredito que forçado, né,
dizer que a educação espírita deve obrigatoriamente se comportar de uma forma engessada. Mas a gente teve a oportunidade aí ao longo do nosso contato com a doutrina espírita de acabar se envolvendo nesse tema. E em outro centro que eu frequentei a maior parte da minha vida, nasci e cresci nesse centro espírita, em São Paulo, nós tínhamos um departamento de infância e juventude, que eu tive a oportunidade de coordenar durante alguns anos. E a partir dessa experiência, a gente acabou sendo levado a fazer algumas reflexões em relação ao comportamento pessoal, né? Porque eu sou pai, tenho filhos hoje crescidos, mas já tiveram idade da evangelização, por exemplo, e se arrasta esse processo educatório desde o nascimento, eu acho que vai até a morte, né? Porque até hoje a minha mãe me dá conselhos, então eu acho que esse é um processo ininterrupto, mas que me possibilitou justamente me questionar de muitas coisas e me fazer refletir sobre outras. Vou trazer algumas coisas aqui para a gente fazer justamente essa jornada. A primeira questão, quando nós falamos de educação espírita, nos leva obrigatoriamente a pensar numa faixa etária um pouco menor, né? Aplicar a educação espírita a um adulto, lá nos seus 30 anos, por exemplo, é perfeitamente possível, mas vai sofrer algumas limitações, algumas questões. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 383, ele, um educador por excelência, ele vai ao encontro de algumas respostas, perguntando para o espírito qual era a utilidade de passarmos pela infância. E o espírito fala, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, ele não atrela, veja, o processo de contribuição ao pai e à mãe necessariamente, mas ele, muito à frente do seu tempo, já prevê que todos aqueles que estejam, de alguma forma, encarregados no processo de educação da criança, eles têm por obrigação contribuir para esse crescimento, né, para essa renovação. Indo mais à frente, na 385, ele faz um questionamento que todos nós, se não nos fizermos é porque as nossas filhas estão pequenas, mas em algum momento a gente vai fazer. Qual é o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Então, nós temos muitas vezes uma criança dócil, bondosa, etc. Na adolescência se transforma em alguma coisa que a gente não consegue compreender, né? E quando atinge uma determinada idade, 25, 26 anos, aí está variando muito em função de vários fatores, ele assume um outro posicionamento. E o espírito, de novo, ele é certeiro, né? É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Nós somos espíritos milenares, muitas vezes nossos filhos podem ser almas muito mais antigas do que nós. E quando nós vimos para a Terra, na fase da infância, todas essas tendências ficam latentes em nós para o processo ao qual nos propomos a fazer, que é a nossa reestruturação, mas em algum momento vai eclodir a nossa personalidade real, que vai competir com os novos conhecimentos adquiridos nessa vida. Então ele fala, as crianças são os seres que Deus envia a novas existências e para que não possam acusá-lo, né, acusar a Deus, de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência.
Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos seus atos. Isso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista religioso e do ponto de vista prático, social. Né? Uma criança de 3 anos joga uma pedra na vidraça, ele não vai ser responsabilizado como uma pessoa de 30 anos que faça a mesma coisa. Né? Então, existe isso, Deus, na sua misericórdia infinita, já sabendo das nossas dificuldades, nos propicia um tempo na qual somos ou tendemos a ser flexíveis em relação a novas ideias, a novos processos, novas interpretações. E também, e sobretudo, continua o Espírito, por seus pais, porque a nossa tarefa é muito específica, e para ajudar na nossa tarefa, Deus nos manda esses espíritos, inicialmente com essa fragilidade aparente, para despertar em nós o necessário amor. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa assistência, que lhes foi dispensada durante 15, 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Então, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espírita, a questão de não, deixa ele fazer o que ele quer, quando ele tiver 15, 16 anos, aí ele vai poder ter acesso à religião, aí ele vai... Não, acabou, morreu. Você perdeu 15 anos do processo. Isso está claro no Livro dos Espíritos. Da data zero até que ele ecloda como adulto, nós temos a melhor época para trazer novas realidades e novos paradigmas para esse espírito. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir, grifo nosso. Né? Então que se pode reformar o seu caráter, reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Então, eu acho que o Livro dos Espíritos não tem nenhum tipo de dubiedade na sua afirmação. Os pais são aqueles que estão encarregados desse processo de transformação do indivíduo. De novo, os pais estão encarregados do processo de transformação. A decisão de se transformar ou não, em última instância, é do espírito reencarnante. Então, se nós fizermos tudo o que estivesse ao nosso alcance, e ao final não logramos o êxito que desejaríamos, isso não é um sinal, e não deve ser um sinal de autoculpa. Porque o espírito, bem diz o Livro dos Espíritos, vai em algum ponto retomar a sua personalidade real. E aí o que ele fará é confrontar os novos conhecimentos com os conhecimentos e tendências anteriores, mas a decisão última vai ser, evidentemente, do Espírito. Bom, dada essa reflexão lá do Livro dos Espíritos, a gente precisa, então, no processo educatório, falar de mudança, de transformação. Então, como é que se passa de uma situação real, né, a criança ou adolescente que eu tenho, para um estado desejado? Como é que eu faço esse processo de mudança do indivíduo? Meu, eventualmente, ou do outro, no caso, estamos falando da criança. Né? Então, o Chiavenato fala que a mudança é a passagem do estado para outro. É uma transição de uma situação existente hoje para uma situação diferente. Que a mudança representa transformação. Mas olha só que interessante. Perturbação, interrupção, fratura. Se você tem uma alma, um espírito, que ele tem lá transgressões morais vindas de outra encarnação, e todos nós temos, seria muita inocência nossa achar que provocar uma mudança positiva nele
não causaria perturbação, não causaria birra, manha, não é? Testes em relação até onde nós vamos ou não. Isso faz parte do processo. Olha só, Heráclito, um filósofo e pensador grego, 500 anos antes de Cristo já falava que a única constante no universo é a mudança. Nós formos imaginar lá da época das cavernas para hoje, olha o processo evolutivo, não só do ser humano, não só do espírito que anima os corpos aqui na Terra, mas como do próprio planeta Terra. A mudança é uma constância e ela não pode ser negligenciada em nenhum momento. A mudança, ela passa pelo que a gente, de uma forma técnica, costuma falar de novos paradigmas, né? O que são paradigmas? São regras que dirigem o comportamento das pessoas, funcionam como filtros, e esses filtros, eles trazem para dentro de nós as informações que nós queremos. Então, quantas vezes um amigo, uma amiga, pede um conselho, você fala, para você está muito claro que você está dando a mensagem que ela está fazendo de errado. Chega no final, ela fala, muito obrigado. Então, quer dizer que ela fala uma coisa completamente diferente do que você queria dizer. Você fala, gente, mas de onde ela tirou isso? Acabei de falar, mas não falei nada disso. Naquele exato instante, ela está aplicando um filtro, né? Que é o filtro pessoal, e esse filtro são crenças pessoais que ela tem. Elas nos bitolam, elas nos amarram a hábitos milenares e maneiras de pensar estagnadas. E aderir novos paradigmas demanda de nós visão, porque nós temos que olhar para o todo sempre, senão a gente não consegue mudar, né? Então, a pessoa fala, um exemplo super simples, super na moda, né? Quero perder peso. Cara, essa é uma visão extremamente estreita do processo, né? Por quê? Quais os objetivos? E são muito específicos. Eu tenho um amigo que ele vai numa festa lá de família uma vez por ano. Então, uma vez por ano ele faz regime para entrar na roupa que ele quer. É muito específico e eu acho que ele está certo, né? Ele tem um objetivo. Agora, a pessoa fala, não, porque eu quero ter uma vida mais saudável. Então, você não vai fazer regime para ter vida saudável. Para ter vida saudável, você vai fazer uma reprogramação educacional em relação às coisas que você come, da forma que você come, quanto você come, você faz uma prática esportiva, né? Tem um desdobramento. Então, você precisa ver isso tudo com uma visão mais ampla. E, sem dúvida, precisa ter muita coragem e fé, né? Porque o processo de transformação é algo que incomoda. E os paradigmas, eles não são estáticos. Para cada situação da vida existem paradigmas. Então, muitas vezes a gente é extremamente conservador em casa e bem liberal no trabalho, profissionalmente. A gente veste, a gente costuma dizer máscaras, né? A gente veste roupagens para situações diferenciadas da vida. E para essas mesmas situações em locais diferentes, a gente muitas vezes assume paradigmas diferentes. Então, o paradigma está vinculado a um modelo mental, né? Então, na nossa cultura, menina usa rosa, menino usa azul, né? Minha filha nunca gostou de rosa e eu não gosto de rosa. Então, eu nunca comprei nada rosa dela para ela e não foi premeditado, simplesmente eu não gostava, né? Eu adoro azul, adoro, mas meu filho não gostava, ele gostava de amarelo. Então, eu comprava coisa amarela. Por quê? Porque isso é um paradigma, não tem nenhum tipo de fundamentação, né? Pode ter uma simbologia, não vamos nem discutir essa questão simbólica, mas você pode ter outras culturas que vão assumir outras cores, né? Vinculadas ao masculino e ao feminino. Mas eu acho que essa imagem é muito forte, né? Ela traz para nós justamente como nós nos contaminamos com os modelos mentais. Mudança, adaptabilidade
é uma característica biológica e social do homem. Ah, nossa, é impossível mudar, é muito difícil. Isso é um paradigma que você tem na sua cabeça, né? Se não vejamos o próprio ciclo da vida, a infância, que é a época da formação de valores, personalidade, nós temos um comportamento descolado. Se você puser duas crianças, uma chinesa e uma alemã, para brincar junto, elas vão brincar. Não existe, ai, nossa, mas eu não falo a língua dele. Não, não tem isso, né? Você colocar uma criança deficiente com uma criança não deficiente, eles vão estabelecer um padrão comum e eles vão brincar do mesmo jeito. Se você tiver uma criança com deficiência mental de 18 anos, com nível intelectual de 6, e uma criança de 6, a criança de 6 não vai olhar para o outro porque ele é grande e não vai brincar. Ele não tem isso, né? Então, existe aí um comportamento. Na adolescência, que é a fase da rebeldia, da formação de tribos, a gente tem um outro comportamento, né? No amadurecimento, a gente começa a estabelecer relacionamentos e conhecimentos mais sólidos. Na vida adulta, a gente busca lá um núcleo não tão expansivo quanto lá na adolescência, a gente quer muitos amigos e tudo mais. Na vida adulta, a gente quer um ciclo de amigos mais selecionados no sentido de contribuição, né, interpessoal. Quando nós estamos lá na terceira idade, o que prevalece é a sabedoria, porque nós temos aí limitações de resistência, enfim, outras coisas. Então, a cada instante nós somos biologicamente diferentes, que nos levam a um comportamento social diferente. Então, a mudança faz parte do processo natural da vida. Agora, mudar é necessariamente sair da zona de conforto. E se a gente sai da zona de conforto, a gente fica desconfortável. Não tem outra forma de sair da zona de conforto. Né? Vamos dizer assim, eu acordei hoje, eu estou tão feliz que eu vou mudar tudo. Então, você não vai mudar nada. Para você mudar, você precisa chacoalhar, você vai ter crises, você vai ter redicivas, né? Você vai começar a fazer uma alimentação maravilhosa, aí vai ter um sábado que você vai enfiar os dois pés na jaca, aí, não, vou voltar. Quer dizer, isso faz parte do processo de mudança. A consolidação da mudança, ela é um processo finalístico, né? Ela demora para acontecer. E para sair da zona de conforto, esses dois pesquisadores, né, Heider e Schildolen, eles falam o seguinte: a zona de conforto ela pode ser quebrada ou questionada quando a pessoa está curiosa, né? Ela está lá em sonhos, visões, questões, experiências, ele quer buscar significado. Então, o indivíduo ele foi criado na religião A, mas ele fala, poxa, mas não faz sentido tudo acabar dessa forma, não faz sentido. Se Deus é bom, como é que ele me manda para o inferno e eu não sair de lá nunca mais? Ele começa a buscar, por exemplo, outras formas de religião, né? Ou quando você está na adolescência, você vai na casa do seu amigo, você começa a prestar atenção na dinâmica familiar que existe naquela casa e comparar com a dinâmica familiar da sua casa, né? Por que funciona diferente, né? Quais são as questões aí? A insatisfação é um grande motivador da quebra de paradigma e busca da mudança, né? Ou porque você tem necessidades insatisfeitas, ou aparecem novas exigências, mudança de contexto, acontecimentos inesperados, ganância, enfim, uma série de coisas. Você está trabalhando, você tem o seu salário, fala, pô, mas é só isso? Como é que eu faço para progredir na carreira? O que eu preciso fazer? Preciso fazer uma faculdade, preciso fazer uma pós-graduação. Então, a insatisfação motiva você a buscar alguma coisa diferente, né? Eu tenho um amigo que ele se aposentou novo, né? E aí ele fala, poxa, mas ele fez esse questionamento, eu estou aposentado, legal.
aí eu vou fazer outra atividade, né? Uma atividade mais prazerosa, sem muitas obrigações, mas a vida me deu tanto, né? Eu estudei, eu tive um bom emprego, tal, mas não pode ser só isso, né? Eu preciso devolver alguma coisa para a vida. Então ele foi atrás de trabalhos voluntários, ele começou a questionar como é que ele poderia ser mais útil à sociedade. De alguma forma, brotam insatisfações de vários âmbitos diferentes, ou aquele velho e tradicional, não muito agradável, mas extremamente eficiente em sofrimento. Né? Ah, não, amanhã eu faço curso de doutrina, depois de amanhã eu leio o Evangelho, depois de amanhã eu penso um pouco no espiritual, aí acontece uma doença, aí você lembra de Deus, vai tomar passe, vai na igreja, se confessa. Ou seja, o sofrimento faz com que a gente acabe questionando as formas como temos encarado a vida, né? Encarado as lutas do nosso dia a dia. Então, eu acredito que a essa altura do campeonato seja muito claro que a transformação e a mudança ela passa por nos causar desconforto. Não tem outra forma. Muito bem. O princípio da mudança, segundo Carl Rogers, ele é muito fácil, porque o ser humano está propenso a mudar. A gente viu o ciclo biológico, o ciclo social, mas a mudança significativa, ou mais significativa, é por meio de atos. Eu faço o evangelho no lar 10 vezes por semana. Como é lindo, como é maravilhoso. Eu vibro para a guerra da Coreia, que já acabou, mas os espíritos devem estar lá ainda. Eu vibro para a Ucrânia. Acabou o evangelho, eu volto para a minha vida. Então, a questão é, se você quer mudar, os seus atos têm que mudar. A sua forma de responder tem que mudar. Sua forma de encarar, questionar, pensar tem que mudar. Por meio de atos é que se consegue uma mudança. E a mudança ela é facilitada quando o sujeito participa responsavelmente do seu processo, da sua elaboração. Então, trazendo para o tema principal. Mudar não é fácil, pensar nos nossos filhos, provocar uma mudança positiva neles, com certeza não é fácil. Esse processo tem que ser consciente e muitas vezes a criança age por ímpetos, etc. Então, cabe a nós o direcionamento desse processo de responsabilização ou de responsabilidade. Nós vimos lá no começo, o Livro dos Espíritos, ele é muito claro, não se pode terceirizar o processo. Eu pus na escola o professor que se vira. Então, mas qual escola você pôs? Você escolheu a escola? Essa escola, ela vem ao encontro do que você acredita que o seu filho deva ter? Não, olha, não tem jeito. Eu pus ele na escola mais próxima de casa, escola pública. Ok. Sua responsabilidade não acabou, não. Quando ele chega, você pergunta o que ele fez, você pergunta o que ele estudou, você senta para estudar com ele, você vê as dificuldades. É chato, gente. Eu tenho 2. Entendeu? Até hoje eu faço isso, né? Um está na faculdade, outro está finalizando o ensino médio. O que você teve? Você gostou? Você não gostou? Reclamou do professor? Por que você... O que aconteceu? Né? Enfim, por que você está fazendo isso? Dá trabalho. Né? Então, sempre levei eles no centro. Por que eu levava no centro? Porque eu sou espírita. Se eu sou espírita, veja, isso não é receita de bolo, tá? Estou falando da minha experiência pessoal. Se eu sou espírita, eu acredito que é a melhor coisa para ele. Então, eu levava ele. Ele podia escolher? Não. Ele podia escolher o dia, o horário, onde ele ficava. Aí não gostei da evangelização no centro A, não tem problema, te leva no centro B, no centro C, no centro D. Aí eu quero fazer catecismo, não tem problema, te leva na igreja, não tem problema. Mas ele tem que ter contato com o espiritual. Faz parte do processo de formação do caráter dele. Isso não é opcional. Eu trabalhei muitos anos atrás, né, décadas atrás, com um senhor
analfabeto e aquele indivíduo que mostra para nós que todo o processo acadêmico ele flui da alma, né? Porque ele era de uma sabedoria infinita no seu analfabetismo. E ele tinha um filho, né? Na evangelização. Aí o menino, terrível, tal, falou: pai, não quero ir na evangelização. Aí ele explicou para o menino a importância, tudo exatamente como se deve. O menino falou assim: não, aí veio, né? Não, eu tenho o direito de não ir, porque isso, porque aquilo. Não, tá bom, você tem razão, você tem esse direito. Mas esse momento do domingo é para a nossa reflexão, para o trabalho da alma, do espírito, né? Então, eu vou na evangelização, ele era evangelizador, e você fica capinando o terreno. Né? Está aqui enxada, eu sei quanto tem de grama aí, quando eu voltar, eu vou ver a sua produtividade. Você vai ter contato com a natureza, vai ter contato com o trabalho, né? Tem uma forma, lá, livro dos Espíritos, parte terceira, a lei do trabalho. Né? Isso é espiritual. Não sei por que o menino preferiu ir para a evangelização. Né? Mas, assim, há de se atribuir ao indivíduo parte do processo. Eu vou na evangelização e fico dormindo. Não. Né? Viu? O que deram na aula? Sobre o que falou? E o que isso significou para você? Ele tem que entender que ele faz parte do processo. Difícil? Super. Super. E tem filhos a de falar. Mas é a questão. Né? E o Carl Rogers também traz uma coisa muito interessante, que a maneira como nós percebemos o mundo é única e individual. O universo é cognitivo, né? Ou seja, a interpretação do que está ao nosso redor, ele tem muito a ver com as experiências pessoais que nós já tivemos. Vamos fazer né? Se você pegar um animal, um cachorrinho, um gatinho, ele foi maltratado, ele tem super medo, né? Ele foge de você, mesmo que a sua intenção seja acariciá-lo. Você tem um animalzinho que ele foi tratado com muito carinho sempre, ele não tem esse movimento. Então, as experiências do indivíduo, desde o animal e principalmente do homem, ele interpreta pelas suas experiências pessoais o mundo. E aquela figurinha clássica, né? Como é que nós nos enxergamos? Como é que é a realidade nossa e como que nós interpretamos essa realidade? O princípio da mudança está atrelado à mudança dos modelos mentais. E como é que eu mudo o modelo mental do meu filho ou da criança sob minha responsabilidade se eu não mudo os meus próprios modelos mentais? Eu preciso participar desse processo. Né? Eu sou o primeiro a receber o aprendizado. Então, William James fala que quando duas pessoas se encontram, há, na verdade, 6 pessoas presentes. Cada pessoa como ela se vê, cada pessoa como vê a outra e cada pessoa como ela realmente é. Para que nós consigamos juntar o mais... Não há como transformar tudo isso numa única pessoa, esse seria o ideal, né? Mas, nesse momento da nossa evolução, como é que nós fazemos para aproximar esses indivíduos, né? Essas personalidades? Praticando, demonstrando, falando o que a gente faz e sabendo que muitas vezes a gente vai fazer diferente do que a gente fala. Se nós formos questionados em relação a isso, nós temos que ser transparentes, realmente dizendo: não dei conta de fazer, mas está errado, você está certo em me apontar, eu agradeço que você tenha apontado, e aí nós vamos tentar juntos estabelecer um modo, né, de operação diferenciado. Então, olha só, Maquiavel falava: não há nada mais difícil que executar, mais perigoso de conduzir e mais incerto no seu êxito do que introduzir uma nova ordem. Porque essa transformação terá forte resistência dos que se beneficiam das leis antigas, e as novas leis não encontrarão, com igual ânimo e por timidez,
defensores entre os que estas vierem a florescer. Vamos trazer Maquiavel para os nossos dias de educação. Eu falo, olha, você só pode assistir coisas boas na TV. É um absurdo uma criança assistir novela, mas eu assisto. Veja, eu entendo perfeitamente, isso não é uma crítica, ok? Mas é uma reflexão. Eu entendo perfeitamente que o adulto tem uma maturidade mental para interpretar o que está acontecendo na novela da forma A, e a criança não tem. Mas vamos tentar nos colocar no lugar dela. Por que ele pode ou não? Por que para mim faz mal, mas para ele não faz? O que está acontecendo nesse processo? Uma alternativa. Você ligar lá, hoje em dia nem precisa mais, na época que meus filhos eram pequenos, assinei a Discovery Kids e assisti a Discovery Kids com eles. Né? Vou te falar que é a melhor diversão do mundo para um adulto? Muitas vezes não é. Né? Não é. Mas era o que eles precisavam. Depois de uma determinada idade, a gente sempre teve esse processo de ter uma única televisão em casa com esse propósito, ele assistia um programa que ele assistia, que ele gostava, e na sequência eu escolhi um programa para a gente assistir. E assistimos juntos mais os mesmos programas. Então, obviamente, os programas que eu escolhi eram programas livres, né? E uma vez eu me lembro que meus filhos tinham saído e tal, e aí minha esposa chegou em casa e falou, mas você está assistindo Nickelodeon? É isso mesmo? Eu falei, gente, eu não sei mais assistir nada que não seja essas coisas. Eu nem sei o que está passando nas outras, né? Perdi esse contato. Mas, veja, Maquiavel tem razão. Eu me beneficiava do fato de ser adulto e poder assistir o que eu quisesse. Mas qual é o modelo, né? Como é que a gente vai aproximar a fala da prática? Então, a questão é, quando nós falamos de educação, qual é a educação que nós estamos falando? Então, é claro, esse site muito legal, né, chama Escuta Analítica, é claro que a escola propicia a socialização da criança, em vez de falar de socialização, mas é a família e sua função um dos maiores responsáveis pela educação e desenvolvimento dos filhos. E aí eu falei para vocês, trouxe lá no começo uma experiência em relação à educação infantil, religiosa infantil. Nós tínhamos lá um núcleo de infância e juventude, em torno de 400 crianças, distribuídos em sábado e domingo. E muitas vezes a gente precisava falar diretamente com os pais, né? Falar, olha, você põe o seu filho aqui, ele fica 1 hora com a gente, né? 1 hora. Então, 24 vezes 7 é o tempo que ele fica com você. 24 vezes 7 menos 1 é o tempo que ele fica com você. Ele fica conosco 1 hora. Não existe nada que eu possa fazer em 1 hora que você não possa potencializar ou estragar no resto do tempo. Então, a educação, ela está na mão dos pais, seja na educação formal, lá na escola, na religiosa, né? Nós temos que ter a plena ciência de que a responsabilidade não termina porque nosso filho está na evangelização, então a parte religiosa é dada lá pelo João Batista, Claudinho e Fábio que se viram com isso, o Edmur, se não deu certo, Jesus vai chamar os 3 lá e falar, mano, como é que deu? Não tenhamos essa ilusão. Né? Dora Encontre é uma pedagoga espírita, né? Tem algumas questões aí, que se questionam sobre ela, mas ela tem uns pensamentos muito interessantes. Né? Entender o espiritismo como educação é ser espírita verdadeiramente. Por quê? Porque educar significa mudar de comportamento em definitivo. Você educa a criança ou o adulto, seja o que for, muda a sua forma de agir. Né? Quem é espírita de fato e pratica a caridade da educação em todas as dimensões possíveis, faz isso existencialmente, no seu meio familiar, profissional, social, espiritual. Você está lá no trabalho, o cara tem um comportamento inadequado, às vezes não para você, não para as pessoas que estão em volta, mas para ele mesmo.
Se você tem a oportunidade, você não vai chegar lá, não vai conversar com ele, não no sentido de passar lição de moral, né? Mas fala, poxa, você está sofrendo com um X, né? E será que isso tem a ver com o fato do seu comportamento ser Y? Leva ele à reflexão, quer dizer, a educação, ela está permeada em todos os momentos que a gente tem, né? Isso é muitas vezes até nato do indivíduo, né? Você está lá num lugar público, seja qual for, num consultório, enfim, e tem uma criança pequenininha se direcionando alguma coisa perigosa, é quase que incontrolável a gente ir lá e tentar evitar que isso aconteça, porque isso está lá, né, no nosso inconsciente. O destino espiritual do próximo não lhe será jamais indiferente. Nós temos aí a possibilidade de contribuir para o destino espiritual das pessoas que estão à nossa volta. Todas as pessoas. Imagine, então, em relação àquelas pessoas mais próximas, né, os filhos, os sobrinhos. Antes de fazer uma reflexão de Kardec, vamos pensar, né? Dalai Lama versus Evangelho segundo o Espiritismo. Dalai Lama fala, é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, porque o seu você pode mudar. Acho que ele disse tudo, né? E Jesus fala, como é que você vê um argueiro no olho do irmão e não vê a trave no vosso? Quer dizer, mesmo no processo educatório, no processo de mudança dos nossos filhos ou das crianças sob nossa responsabilidade, como é que nós podemos imaginar que eu vou conseguir impregnar nela uma mudança que eu não estou, pelo menos, tentando fazer? Eu não demonstro isso. Eu não pratico, eu não tenho atos em relação a isso. Então, vai ser mais complicado, né? Não sei se vocês sabem, assim, do ponto de vista prático, mas Kardec, ainda com Hippolyte Léon de Rivaio, é um pedagogo por excelência. Ele tem vários tratados sobre educação. E eu fui ao encontro de alguns pensamentos de Kardec, ainda da época em que ele militava lá com Pestalozzi. Então, ele fala a aquisição através das experiências cotidianas de impressões que se vão sedimentando na personalidade humana. Isso, para ele, é educação. Então, experiências cotidianas, impressões que vão afetando a personalidade humana. Se você não tem experiências cotidianas positivas nas crianças, ele não vai ter essa impressão fortalecida na sua personalidade. Formação de hábitos, né? Eu tenho que dizer, não, olha, você acorda, você tem que arrumar a sua cama. Estou ensinando organização. Você acabou de brincar, tem que guardar os brinquedos. Você vai falar uma vez? Não, você vai falar 1,8 bilhão de vezes. Na vida inteira, não só no ano, mas em algum momento, isso pode fazer sentido para ele, né? Mas não se esqueçamos da sua própria natureza, pode ser que ele nunca aceite isso. Possibilitar nele o afloramento das suas potencialidades, isso está relacionado à quebra de paradigmas. Então, se eu acho que o meu filho tem que fazer direito, porque ele tem que estudar direito, porque é o que vai dar dinheiro, mas ele tem potencialidades em outros sentidos, né? Aí ele começa a demonstrar lá um valor, uma tendência à artes, não, pelo amor de Deus, ele vai se tatuar todo e pentear areia na praia. Gente, isso também é um paradigma, pode ser um período em que ele vive, pode virar um hobby para ele, mas se é uma potencialidade, nós temos que trabalhá-lo, né? O quarto é ipsilíteres, o que nós temos falado, né? A força do exemplo em relação à sedimentação dos comportamentos novos da criança, a necessidade de disciplinas morais para a consolidação da personalidade, que não vai se restringir à evangelização, ao catecismo, mas conceitos, né,
trabalhar conceitos, repetir conceitos morais, e todos os instantes da vida do indivíduo compõem o processo educativo. Então, eu fui lá na padaria com meu filho, o cara me deu troco a mais, eu não devolvi. Foi um processo educativo. Você ensinou para ele que deve ser honesto, mesmo na padaria, quando o cara dá o troco a mais. Então, todos os momentos, eles são propícios para que a gente contribua nesse processo, nessa questão de amadurecimento, né? Aquisição das experiências através das experiências cotidianas, formação de hábitos, potencialidades e a força do exemplo. Isso é extremamente importante, né? Então, fica uma sugestão de leitura. Herculano Pires tem um livro muito legal chamado Pedagogia Espírita. Ele já está disponível em PDF, né? Todas as pessoas podem adquirir. Eu vou postar aqui no chat esse livro, né? PDF, muito legal. Herculano Pires, um espírita extremamente consagrado, né? Mas é isso. O que eu acho que gostaria de trazer em relação à manhã de hoje, a reflexão, e, por favor, a participação de vocês, eu acho que é interessante, mas é isso. Qual o nosso papel nesse processo? Às vezes a gente projeta esse processo para o exterior, eu pago uma escola de R$3.000 por mês, então a parte educacional está pronta, eu levo na evangelização uma vez por semana, então a parte espiritual está pronta e acabou, né? Mas não, nós somos condutores ativos desse processo, que não é terceirizado. Muito bom, Cleves. Muito proveniente o tema. Até aproveitando acrescentar aí, para depois a gente abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Tirando todo esse aspecto que talvez a gente, assim, você focou, não que você não tenha focado, mas que você focou bastante a parte da encarnação atual nossa, né? Nós não podemos deixar de levar em consideração também todo o aspecto da evolução e das várias vidas que a gente tem, porque a responsabilidade, ela não está só aqui, né? Ela começa quando a gente faz o planejamento espiritual. Lá nós nos comprometemos a receber esses espíritos como filhos, né? E educá-los. E aí entra tudo aquilo que você falou aí, que você explanou para a gente, né? Então, assim, a responsabilidade começa até antes. E aí, o que acontece, né? A gente falha miseravelmente, como é costume. Aí chega do lado de lá, poxa, e aí, meu? Você falou que ia fazer isso, aquilo você preferiu, como você falou, mandar o filho para o exterior, terceirizar a educação, né? Priorizar, porque um outro fato relevante que meu irmão gosta de comentar bastante isso, ele vai confirmar, né? A gente gosta muito de olhar o aspecto assim, não, eu preciso... A gente muitas vezes prioriza muito, não, meu filho precisa ganhar dinheiro, né? Ele precisa ser um profissional assim, ou ele precisa escolher a profissão X, né, para poder ter sucesso, e na verdade não é isso que conta, né? Você colocou muito bem, né? Você tem que pegar potencialidade, né? É isso que você tem que aproveitar. Eu costumo falar para os meus filhos, olha, óbvio que você tem, no mundo em que estamos, nós dependemos do material, sim. Eu falo, olha, o que vocês escolherem ser na vida, eu vou apoiar. Agora, é óbvio que vocês têm que saber que aquilo que vocês vão fazer, vocês vão ter que tentar ser o melhor possível. Né? Vão ter que estudar para adquirir conhecimento, potencialidade, para ser o melhor possível. Não só pela questão material em si, né, de financeira, mas porque isso vai ajudar você a crescer como espírito e também ajudar outras pessoas, né? Então, acho que o ponto também é bem esse. Né? Perfeito. Isso mesmo. Bom, pessoal, quem quiser fazer pergunta, acrescentar aí um comentário, Onesina, como sempre, colaborando conosco. A Onesina levantou a mãozinha, pode ligar o microfone aí, Onesina. Estava esperando ansiosamente a minha amiga Onesina. Bom dia, Cleverson. Bom dia. A gente já fica meio ansioso quando anuncia que você vai dar palestra, apesar de funções de orelha, que a gente leva todo domingo, mas a gente não desiste. Então, é engraçado que
a hora que você... Eu estava acompanhando direitinho, atenta, até você colocar as 3 pessoas que nós somos, né? Aí pronto, minha cabeça já começou a viajar, assim, sobre as minhas 3 pessoas, a que eu sou, a que pensam que eu sou e a que eu quero ser, que é mais assim que eu funciono. Aí eu fiquei, nossa, é verdade, né? Eu convivo bem com as 3. Isso é muito bom. Uma tá sempre ajudando a outra, é um trio bem bacana. Só que qual delas será que o meu filho absorveu melhor, né? Eu fiquei pensando nisso, porque a que pensam que eu sou, não sei se ele também está nesse grupo aí de que pensa que eu sou. E a que eu sou realmente é a que eu gostaria mais de mudar, que eu gostaria. E eu gostaria que ele tivesse absorvido quem eu quero ser, né? Mas é difícil eu saber, eu olho para ele, mas é meio que uma incógnita, sabe? Que eu estou sempre tentando descobrir quem mora lá dentro, ele é meio misterioso. Mas isso eu vou ter que refletir muito sobre isso, viu? Você abriu uma portinha aí para mim que eu não estou vendo, como que eu vou dizer, respostas nela ainda. Então, tem que pensar bastante. Então, muito obrigado, porque era justamente esse o propósito. A gente tem que pensar, porque eu falei, né, no começo, cada um de nós que está aqui hoje tem uma trajetória de vida, de experiências, né? Vamos aproveitar a coincidência, a feliz coincidência de hoje. Nós temos os nossos queridos gêmeos, eles são diferentes, eles têm uma história espiritual diferente, eles têm interpretações da vida diferentes, eles trazem um arcabouço de desejos e virtudes e falhas diferentes. Então, a própria forma como eles vão olhar a vida é diferente. Então, não tem como ter uma fórmula. Não dá para falar, não, você tem que ser perfeitinho o tempo todo, você tem que dar o exemplo 10 horas por dia. Cara, uma pessoa que está de boa tem mais possibilidade de fazer isso do que o cara que pegou 2 trens para ir trabalhar, a marmita dele caiu na valeta. Enfim, ele chega em casa com uma outra carga. Não tem como ter a mesma exigência, e a lei é clara. Não existe, do ponto de vista da lei divina, a mesma exigência. Né? A pessoa que teve a oportunidade, teve acesso a essas reflexões que a gente faz, versus a pessoa que não teve. Ela vai ter uma outra abordagem em relação aos filhos. E eu acho, tá? Eu vou chutar que os nossos filhos, de todas as figuras da humanidade, são as que mais chegam próximo de quem nós realmente somos. Porque eles têm um olhar muito atento para o que a gente faz e não para o que a gente fala, né? E a gente, quando ele dá aquelas alfinetadas, né? É justamente essa contribuição que a gente precisa. Mas também é muito importante que ele tenha noção que a gente busca uma outra identidade, que a gente busca uma outra coisa, para ele ver que a gente é humano, que a gente erra, mas que a mudança é possível, que a gente está atrás disso. Né? Teve uma época da vida do meu filho que ele não quis mais entrar em uma cidade espírita, não sei o que lá, ele assistia a palestra. Tá bom. Eu assistia a palestra com pouca vontade, lógico. Ele leva para baixo, leva para cima, leva para o lado. Celular não podia, óbvio, né? Porque aí é uma questão de norma social. Não pode. Não pode ficar com os olhos fechados, não pode cochilar, né? Aí, quando a gente saía da palestra, ele falou, o fulano falou isso, mas a linguagem corporal dele falava aquilo. Ele falou isso, mas outro dia eu vi ele no centro fazendo tal coisa com outra pessoa. A primeira vez eu fiquei chocado. Na segunda vez, eu falei, olha que legal, ele está prestando atenção. Né? Não era esse o propósito? Ele está prestando atenção e ele está avaliando, nem que seja para criticar, ele queria me alfinetar, porque ele tinha aqui na palestra, né? Mas ele tá refletindo. Essa é a questão. Aí eu falei, então é uma oportunidade de trazer outros conceitos, viu? Existe a pessoa que a gente deseja ser. E existe a doutrina espírita, que fala como a gente deveria ser.
as pessoas não são casadas em todos os momentos, né? Enfim, mas é isso mesmo. É uma descoberta eterna, né, Leslie? Nossa, nem me fale, mas é bom. Na verdade, eu de vez em quando me questiono muito, me julgo muito, mas eu gosto de ser quem eu sou. Então, Assim que isso o é meu espírito importantíssimo. gostou desse corpo e vice-versa. A gente está seguindo aí, assim, de mãos dadas e observando filho, os alunos com quem eu convivo, o que eu estou passando, se está bom, se não está, mas é isso que eu tenho para oferecer agora e eu estou fazendo o melhor que eu posso. Mas, assim, você falou, nossa, não deveria ter agido dessa forma, ou dito isso, né? Essa única palavra ou essa vírgula que eu coloquei aí pode ter sido muito prejudicial. E às vezes não, às vezes pode ter sido um momento para se refletir a respeito e eu não tomei consciência disso. Mas Isso. assim, assim, as minhas pessoas aí estão se conhecendo ainda, né? Não sei quanto tempo vai levar isso, mas elas estão se conhecendo e estão assim se descobrindo, se gostando uma da outra. E a irmã Defoe fala justamente isso, que a primeira coisa que a gente tem que fazer para qualquer processo de mudança é a aceitação. Se você não se aceita do jeito que você não vai conseguir mudar. Porque a abordagem da irmã é muito interessante. Ela fala assim, olha, ninguém falou, Jesus nunca falou para você reprimir quem você não gosta em você. Ele falou para você entender quem você não gosta de você, aceitar, abraçar e caminhar junto com essa pessoa. E quando você fala isso para o próximo, né? A pessoa fez um comportamento inadequado. Você vai lá e dá um tremendo de uma bronca nela ou você reflete junto com ela, aceita, fala. Não é isso que a gente faz com os outros? Ou se a gente sabe intelectualmente que tem que fazer isso com os outros, então é óbvio que a gente tem que fazer isso com a gente mesmo, né? Não há dúvida. Mas nem sempre é assim, né? Sim, mas muito obrigada, viu? Você deu mais. Eu estou assim fazendo o download de todas as palestras desde o ano passado, né? Mas eu creio que no final, em algum momento, eu vou conseguir casar tudo isso e me tornar a pessoa que eu quero ser. Ponto. Não tenha dúvida. Se tem uma verdade inexorável é que nós estamos condenados a serem bons. Isso Aí faz sim. parte da vida, da lei, né? Pode demorar mais ou menos, mas nós estamos irremediavelmente condenados a sermos felizes e equilibrados. Né? Ai, E amei acho ouvir. que essa Precisava ouvir reflexão isso, viu, Cleverson? Eu é isso precisava mesmo. ouvir isso hoje. Obrigada. E a gente uma reflexão constante, né? Como eu fui convidado para fazer essa palestra, eu fui, preparei a palestra e tal, não sei, acho que faz uns 2 meses, né? Que me convidaram, preparei a palestra e tal, visitei ela algumas vezes. Mas de quinta para sexta, de sexta para sábado, falei, gente, eu não quero dar essa palestra. Ela tá ruim, eu não quero dar desse jeito. Aí, ontem, à noite, falei, não, não é essa palestra. Não é isso. Aí eu mudei toda a sequência. Enfim, refiz toda a palestra. Então, tudo isso para dizer que a mudança, ela é constante na nossa vida. Né? E ela é boa. Hoje eu E deu fiquei... certo. Tá Deu vendo? Que certo. bom. Então, tá vendo? É Obrigada, isso. Cleverson. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. É isso mesmo, Cleverson, deu certo, viu? A sua mudança surtiu um efeito muito bom, hein? Então fique tranquilo. Meu irmão pediu desculpa, ele ia começar o processo de encerramento, mas precisou atender uma pessoa lá que está na casa dele lá, que surgiu lá. Então eu vou fazer a dele aí nesse momento. A gente tem um minutinho aí, se alguém quiser fazer mais algum comentário, senão nós partimos para o processo de encerramento. Tranquilo? Bom, Cleverson, como de costume, nós temos convidado aí os nossos palestrantes a fazer a prece de encerramento, se você puder fazer para a Uma gente. honra. Então, por favor. Nós vamos, então,
conectar as nossas mentes e corações àquele que é a razão primeira de toda a existência, de todas as oportunidades, de todo o amor que nos é oferecido, que é Deus, nosso Pai. Agradecer a Ele a oportunidade da reflexão, do encontro, a oportunidade do conhecimento através da literatura, através das comunicações, dos abnegados mensageiros do bem, das reflexões que nós pudemos desenvolver na manhã de hoje, tenham calado fundo em nossos corações e com a ajuda bendita de todos aqueles que torcem por nós consigamos torná-las atos e ações no nosso dia a dia. Agradecemos, Mestre, pelo dom da vida, pela jornada, por tudo que temos, por tudo que recebemos. Que o teu amor seja uma constância em nós e na nossa existência, que essa semana que se inicia seja abençoada com os teus conselhos, que os espíritos benfazejos possam encontrar em nós campo fértil para a inspiração, que o mal que habita os nossos corações possam não encontrar ressonância no mal que está ao nosso redor, através da tua misericórdia bendita. Que nós consigamos dar o melhor de nós e naquilo que ainda falharmos, que tenhamos a conscientização de que precisamos rever conceitos e nos transformar. Assim, nós vamos finalizando esse nosso encontro, convidando a todos para uma vibração de muito amor, de muita tranquilidade, a todos os irmãos que nesse instante não estão em paz. Que essa falta de paz, quer seja vinda de guerras, de discussões, de doenças físicas, de doenças morais, que todos eles recebam os eflúvios benditos de Jesus, dando-lhes a força, a resiliência para trabalharem a sua melhoria necessária, para saírem desse estado. E que tenham a certeza, no fundo dos seus corações, que Deus vela por cada um. Graças a Deus, que assim seja, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Que Cleverson, assim seja. mais Bom uma domingo para vez, todos. muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Pessoal, próxima semana, então, teremos conosco a Letícia Coutinho, também palestrante assídua aí do Grupo de Paz. Ela vai falar para a gente sobre o tema esgotamento emocional. Pode a espiritualidade me ajudar? Esse é o tema da próxima semana. Convidamos, então, todos a estarem conosco, às 10 horas no próximo domingo. Boa semana a todos, que Deus os acompanhe. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Um abração. Muito obrigado. Boa semana.